5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Olá, meus amigos do Quark Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio que... Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, já não sei. Enfim, tô seguindo. E no episódio de hoje aqui estamos nós três, eu, o Luiz e o Raulzito, para um episódio incrível de biologia. E mandar um beijo aí pro Luciano, que não pôde estar presente, mas vocês já estão acostumados. Por razões muito nobres, o Luciano tinha, né, um compromisso muito importante hoje que não poderia faltar. Exatamente. Mas vocês já estão acostumados, aí a gente vai se revezando e assim esse podcast vai pra frente. Então, cara, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre envelhecimento. Por que a gente envelhece, como que esse negócio acontece, por que a gente não consegue viver pra sempre. E... Por que nosso cabelo cai, por que a barba fica branca, tem vários problemas de ficar velho, assim, sabe? Mó pai ia ficar calvo. Enfim. Principalmente agora por causa do calvo do Campari. Antes de a gente entrar no episódio, né? O cara tá denegrindo a imagem dos calvos do Brasil. Vamos xingar esse cara no episódio futuro aí. Nossa, Por eu ter cabelo comprido, eu posso me considerar anti-calvo do Campari, assim, eu sou o arqui-inimigo dele, será? Faço parte desse grupo? Pode ser. Pode. Na verdade, assim, o arqui-inimigo dele são mulheres, né? Então você não pode se colocar nesse grupo. A coisa que ele mais odeia são mulheres, não são homens cabeludos. Ele pode sentir atração por homens cabeludos, tem que ter um cuidado com isso aí. Né? São mulheres que tomam cerveja. É bem específico. Abaixo dos 30 anos. Nossa, né? Mas tudo bem. Cara, nós podíamos fazer um react um dia desse cara, assim, só pra zoar ele, assim, entrar na onda. Porque eu queria falar uma pergunta que o Luiz podia responder: por que tem pessoas que envelhecem e tem pessoas que poderiam não envelhecer? Que é o caso desse cara, assim. Poderia não chegar. Imagina quando ficar velho, o que vai virar isso, cara? O Luiz podia explicar pra gente como que é possível um cara ter mais de 30 anos nas costas e ser um animal, assim, desse jeito. Que não faz sentido. O fenômeno da Red Pill. Exatamente. A Red Pill. Red Pill. Mas antes eu queria apresentar outra Red Pill pra você. Não, mentira. Mas antes da gente... Que é o Campari? É o Campari. Nesse momento oferecido por Campari aqui, eu queria convidar vocês pra seguir nosso podcast. Nosso podcast. Seguir a nossa conta no Instagram lá, que a gente faz toda a divulgação e se comunica com vocês. E também para você dar aquelas 5 estrelinhas bala no nosso perfil do Spotify, caso você ache que a gente merece 5 estrelas. E como eu sempre falo aqui, eu acho que a gente merece, modéstia à parte. Mas enfim, recados paroquiais dados. E sei lá, se você quiser mandar alguma sugestão, falar qualquer coisa pra gente, você pode mandar um e-mail pra nós ou mandar um direct aí que a gente responde. E é isso. E se o calvo do Campari quiser participar aqui, ele não vai. Enfim, no episódio de hoje nós vamos falar então sobre o envelhecimento, o que é, mais ou menos como ocorre, porque é um negócio meio complexo e confuso, que nem a gente tá muito ligado o que é. Mas eu já queria começar perguntando pra vocês o que vocês entendem por envelhecimento. Eu queria perguntar pra vocês se vocês são velhos, se vocês se acham velhos. Eu já adianto assim que eu tenho uma teoria baseada em meus devaneios, loucuras aqui, que ser velho não tem nada a ver com condições biológicas, assim, com o estado de espírito. Nossa, isso é papo de velho, hein, cara? Com certeza, cara, eu sou um senhor de 86 anos aqui. Isso é papo do velho que não quer ser velho. Eu quero ser velho, eu só não sou ainda, mas eu quero muito ser velho. Então, isso é papo de velho mesmo. Mas eu acho assim, eu acho que a nossa geração, ela foi, não vou dizer por todos assim, mas eu sinto que há uma vibe da nossa geração de não querer envelhecer, né? Tipo, eu sinto um movimento assim, se você pega os filmes, a cultura pop do início dos anos 2000, principalmente bandas, né? Assim, tem várias situações de caras assim que estão nitidamente velhos,
mas tentam continuar com aquela mesma energia de 20, 30 anos atrás, né? E as coisas mudam, né? As coisas ficam diferentes, né? E em alguns casos, até mesmo as mensagens das músicas acabam não amadurecendo bem, né? Do caso do Matrix, mas tem várias coisas na cultura pop que não amadureceram bem. Né? E tem essa vibe de não querer envelhecer, talvez por um receio do envelhecimento, não sei. Então, né? Mas eu sinto assim falar que, sobre por isso exemplo, aí também. Porque eu vejo muito, por exemplo, pra mim, um exemplo claro disso é o American Pie, por exemplo, assim, né? Esses filmes de besterol do início dos anos 2000, que tiveram os revivals agora mais próximos a 2020, tipo 20 anos depois, 15 anos depois, 10 anos depois. E aí você percebe que os caras estão tiozão e tentam pôr aquela vibe de novo e não funciona, né? Eu acho interessante essa luta contra o envelhecimento, né? E no meu entendimento, assim, com o tempo isso vai se dissipando na maioria dos casos. Você vai ficando confortável, tem as vantagens de ficar velho, de ficar um pouco mais sábio, né? Ou um pouco menos burro, depende da perspectiva, né? De Não estar mais próximo adianta de se aposentar. ficar velho e tomar Red Pill, né? Não adianta ser velho e... Uma coisa que eu vou levantar esse questionamento, provavelmente vocês nunca pararam pra pensar sobre isso, mas é legal pensar. Falando de envelhecimento. O que a gente tá ligado que as células fazem? Básico, quando fala célula, o que você lembra do colégio? A primeira coisa que você lembra de célula? Mitose. Aquela parada que... Aí, ó. Mitose, meiose. Que é a multiplicação celular, né? Então, se as nossas células sempre estão multiplicando, sempre estão se renovando, por que a gente fica velho? Tá ligado? Que elas ficam cansadas? Pô, um bom ponto. De imediato eu já responderia assim, porque não é porque ela se regenera que isso não tem limite, né? Tipo, tem isso. Assim, voltando lá pra pergunta que você fez no começo, né? Tipo, o que vocês entendem por envelhecer e tal? É uma pergunta muito ampla, porque tem todo o viés filosófico, mas, sei lá, pensando de um ponto de vista, sei lá, de um químico, cara, as coisas se degradam, sabe? O aço enferruja, sei lá, entendeu? Os materiais vão se degradando. O aço enferrujar é um exemplo interessante, inclusive, para isso. Mas assim, ó, uma definição que a gente pode dizer que é o envelhecimento seria o acúmulo de mutações e danos no nosso corpo. Então, olha só, essa é uma definição diferente já das habituais. Não é ficar de cabelo branco e poder estacionar em vaga perto da porta. Puta vantagem. Cara, meu pai, depois que pegou aquela plaquinha, se a gente tá aqui em Guarapuava, velho, eu já caço vaga de idoso, enfio a EcoSport lá e desço do lado da porta da loja. Cara, e o meu pai ainda, depois que ele pegou, fez o 65, 60, não lembro. Ele chega nos lugares, se não tiver fila pra idoso, ele organiza, ele sai catando os velhos da fila e faz uma fila especial ali pra eles e foda-se, cara. O cara é o Marighella dos velhos, cara, meu pai, cara. Sensacional. Sensacional. Velhos de todo mundo univos, né? Univos, aí, ó. Meu Deus, cara. Enfim, assim, a gente tem diversos mecanismos que evitam a multiplicação, evitam danos e checam problemas nas nossas células, mas coisas passam. Então a gente tá sujeito a diversos... Nossa, o Felipe tá mexendo em algum cabo ali, tá estourando eu ali. Aqui, foi mal. A gente tá sujeito a diversos fatores, inclusive alimentares, que são alimentos cancerígenos, produtos cancerígenos que a gente discute. Então, são coisas e produtos que têm potencial de causar danos na nossa célula, ou até mesmo uma replicação que não deu muito certo, vai gerando pequenos danos nas nossas células e ao longo do tempo pode dar uma ziquezira nessas células. Então, as células elas se multiplicam, se replicam, mas elas têm um controle e um prazo até quando elas podem se replicar. E daí, após isso, elas entram no que a gente chama do período de senescência celular. O envelhecimento celular, ela para de se multiplicar. Então, um dos principais mecanismos de controle da multiplicação celular, acredito que se a namorada do Felipe tivesse aqui, porque ela é biotecnologista, lembrei do nome oficial, ela poderia me ajudar nisso, porque é muito mais a área dela, né, Felipe, que são profissões que se complementam, que não competem entre si. Cara, era só entretenimento, sabe? Se você não assistir... Era só pra causar entretenimento, é só pra ganhar likes, não tem nada de real. Né?
E se você não assistiu o episódio retrasado ou pesado? Não lembro, acho que é. Sobre retrasado. biotecnologias, tá lá, muito bom. Enfim, voltando. Então, um dos principais mecanismos de controle, porque de controle, que não deixa a célula se replicar eternamente, é o que é o famoso, você já deve ter ouvido falar, dos telômeros. Sim. Ou não ouviram falar? Ó, Telômero. telômero. Seu nome não me é estranho. Então, o telômero, uma analogia básica pra ele, é como se ele fosse a pontinha do cadarço, tá ligado? Aquela pontinha que é um plastiquinho, que ajuda a passar o cadarço. Ele é como se fosse aquilo do DNA. São pontas do DNA que mantém ele estável. Porém, cada vez que a célula se replica, ela perde um pedacinho dessa ponta. Então, é como se ele fosse uma contagem regressiva ali de quantas vezes a célula poderia se replicar. Entendeu? E por que ele é tão importante? Na verdade, o telômero ele é um mecanismo de controle, de prevenção, digamos assim, a tumores. Porque se a célula não tivesse um limite de replicação, ela podia entrar num estado de ficar se replicando eternamente e virar um tumor. Entendeu? Então, as nossas células têm essa pontinha de cadarço e ela vai gastando a cada vez até que chega uma hora que a célula não pode mais se replicar porque ela não tem telômeros o suficiente para se replicar. Não tem mais o que cortar e ela entra nesse estado de senescência, que ela para. Porém, são células, teoricamente, que já acumularam muitos danos e muitas mutações ao longo da vida celular dela, e que ela acaba ficando no nosso corpo, ela produz alguns mediadores também que causam inflamações em tecidos. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando células senescentes no corpo, o nosso corpo vai ficando com maus funcionamentos, a gente vai envelhecendo até que começa a ter as doenças de velhice e tudo mais, e no final das contas a gente acaba indo de base, né? Arrasta pra cima. Vai de lojas americanas. Então, basicamente assim, esse é o resumo básico do envelhecimento. E por que... O que deu aí, Felipe? A piada chegou com um delay aqui, é só isso. Mas... Coisa de velho, isso é Coisa de velho, exatamente. Coisa de velho, Por demora pra entender. Por que eu falei que o exemplo do Felipe era bom? Do ferro. Porque entre as coisas que causam danos às nossas células, tem uma vertente forte de pesquisa e pensamento sobre a própria atividade metabólica do nosso corpo. A própria respiração celular acaba gerando metabólicos e resíduos que contribuem para danos na nossa célula, danos no nosso tecido. Então, a gente vai enferrujando literalmente, como o Felipe falou que o ferro enferruja. Então, o processo de envelhecimento é assim, e ele é diferente para todos os organismos vivos. O tempo de vida de todos os organismos são diferentes. Então, esses mecanismos de controle, que nem o telômero, que é muito importante para a gente, que protege a gente de ter câncer, digamos assim, também é um dos responsáveis por fazer a gente envelhecer. Mas isso se comporta de maneira diferente em outros animais. Tem aquela água-viva clássica que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é o animal imortal, que não morre de velhice nunca. Vocês já viram isso aí? Em algum documentário do Discovery. É uma água-viva que ela tem a capacidade de regenerar os telômeros dela. Então, quando ela está chegando num estado de velhice, digamos assim, ela consegue reverter a idade celular, ela consegue crescer de novo os telômeros e ela consegue multiplicar aquelas células várias vezes novamente. É tipo um elfo. É tipo um elfo. Só morre se matar ele. Né? É isso aí. Ele só morre de morte matada e não de morte morrida. Pô, sabe que esse negócio da corrosão, agora eu tava pensando, da ferrugem, que assim, o que acontece? Por que o aço, o ferro enferruja? Porque a ferrugem, o que ela é? Ela nada mais é do que óxido de ferro. E, falando em questão de energia, é muito mais favorável formar que você tenha óxido de ferro do que o ferro metálico. Isso quer dizer que o ferro metálico ele é muito mais energético. E na natureza a gente sempre vai na direção de diminuir a energia. Por isso que se forma o óxido de ferro, que é a ferrugem. A questão é a seguinte, tipo,
a ferrugem acontece porque é o caminho natural das coisas. Se a gente voltar para a analogia de que envelhecer é como se fosse enferrujar, é o caminho natural das coisas, assim, sabe? Ó, o cara filosofando, velho. Essa brisa me veio agora, assim, tipo... Mas, assim, a gente tem esse lance do regenerar telômeros, é uma enzima chamada telomerase que faz. E a gente tem ela no nosso corpo. Uhum. Ela atua principalmente nas nossas células reprodutivas. O espermatozoide ele precisa estar sempre novo. Ele tem que estar com o seu telômero no máximo, porque quando ele fecundar um óvulo, ele vai dar origem a uma nova vida. E essa nova vida é nova, não vai ser velha, né? Então, isso é o mais louco, porque a gente tem no nosso DNA a receitinha, lembra lá do episódio da biotecnologia, a receitinha para produzir a telomerase. Uhum. Só que ela só é sintetizada, só é produzida por meio daqueles reguladores epigenéticos e outros fatores nas células germinativas. Porém, tem uma galera que tem uns estudos prévios aí de fazer injetar a telomerase nas pessoas a fim de rejuvenescer as células dela. Que pode fazer você ter um puta câncer. Caralho! Porque além disso, em células cancerígenas, a telomerase é regenerada também. Porque olha aí, o que faz o câncer se reproduzir infinitamente entre outros fatores, é esse. Ele consegue produzir telomerase e repondo os telômeros dele, e assim ele consegue se reproduzir e virar um tumor, que nada mais é que um acúmulo de células que não deveriam estar ali, né? Ela começa a sair da sua função original e vira um tumor, uma bola de células. Então, a gente um pensamento de para rejuvenescer as células podemos lidar com os telômeros, mas é um risco que se corre de você acabar tendo um câncer, né? Mas, como o Felipe falou, o fato de envelhecer é algo natural. Então, todos os animais, tudo que é, tirando essa água viva aí, todo mundo envelhece em tempos distintos. A gente tem bactérias que vivem semanas, tem insetos que vivem também pouco tempo, e tem tipo acho que é uma baleia, um tubarão que vive, eu acho que é o mamífero, o vertebrado que vive mais tempo, vive 200 e poucos anos, um negócio assim. Então, fora que plantas vivem pra caralho, né? De vez em quando a gente vê aí num jornal a árvore não sei da onde com 2000 e poucos anos. Então, assim, mas tudo envelhece. Em tempos diferentes tudo envelhece. E isso é algo adaptativo e que traz vantagens evolutivas para a espécie, não para o indivíduo, né? Porque morrer não é legal. Mas morrer faz parte do processo. Aquela história da seleção natural, que a gente tem mutações que geram características novas, e se ela trouxer alguma vantagem, ela se fixa na população, né? Ela é passada adiante e se fixa na população. Mas se esses indivíduos novos tiverem que ficar competindo sempre com indivíduos mais velhos, o sucesso dessa espécie diminui, porque ela é preciso que o velho ultrapassado morra para dar lugar para um novo. Exatamente. Então, assim, pensando no indivíduo, eu como pessoa, não quero morrer. Mas como espécie biológica, ainda mais em sociedade, uma espécie que vive em sociedade, ela tem importância. A gente tem problemas de superpopulação e tudo mais, que a gente pode até entrar no mérito depois de se é bom a gente tentar viver mais ou tentar prolongar a nossa vida de formas artificiais, quais problemas isso vai causar. Mas é importante a gente entender que o envelhecer e morrer faz parte. O ciclo de vida lá nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Então faz parte do processo. A gente, apesar de assustador para nós, faz parte, e nada mais é do que esse acúmulo de danos que a gente vai tendo ao longo da vida. Então por isso que a galera fala que você tem uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, tudo ajuda você, junto com fatores genéticos, você a viver mais, porque o que você está fazendo é evitar danos no seu corpo. Porque quanto mais danos você tem, mais replicação celular você vai ter para reparar eles, alguns danos vão ficar, e assim você vai acumulando danos e adiantando o estado de senescência das suas células.
Mas a gente pode entrar na seara aí dessa ideia do tentar não envelhecer. Porque é uma área de pesquisa que movimenta muita grana, a galera tá tentando, na verdade sim, a galera tá tentando, mas isso não vai chegar para todo mundo se um dia chegar. Mas esse lance da pesquisa para não envelhecer tem essa vertente da telomerase, tem já alguns tratamentos experimentais com isso, não sei em que pé que tá, eu lembro que uma mulher fez, uma gringa lá, que saiu até a notícia, mas não sei no que deu, se ela tá de boa ou se ela virou um tumorzão, mas ela fez. E outra vertente que trabalha, que movimenta a pesquisa nisso, é a ideia de você matar, digamos assim, essas células que não se multiplicam mais, que são essas células senescentes. São medicamentos que matam essa célula que não se reproduz mais. Então, porque como ela já é uma célula velha, ela já não funciona como deveria, tem alguns estudos que mostram que elas produzem mediadores e coisas que causam inflamação no tecido, que causam mau funcionamento no tecido em torno dela. Mas são medicamentos que matam essas células, então você não tem esse fator da inflamação que essas células causam. Então, apesar de você continuar envelhecendo, porque uma hora todas as suas células vão chegar nesse estado, você acaba retardando esse processo, esses sintomas, essas doenças do envelhecimento. E com isso você acaba prolongando um pouco a sua vida. Mas são tratamentos ainda experimentais, a galera está investindo grana nisso. A ideia, tem gente pesquisando o retardamento do envelhecimento, porque a demora desses sintomas do envelhecimento. Mas aí que eu queria levantar o questionamento. Isso é uma coisa legal? É uma coisa certa? Tipo, viver mais é bacana para o indivíduo, mas e para a sociedade? A gente já tem diversos países aí com problemas e não é um problema, porque é galera, mas problemas econômicos por ter a população de idosos muito maior do que a população de jovens e coisas do tipo. Então, queria levantar esse debate, porque assim, a gente sabe que é uma coisa natural e, do contrário, que geralmente a gente imagina que, como eu falei, o morrer é uma coisa boa para a espécie no quesito evolução, a espécie humana passou por uma seleção de prolongar a vida, uma seleção natural, não foi antes dessa parte de medicamentos aí. Então, assim, naturalmente a gente já vive mais que outros animais próximos, os outros primatas, por exemplo. E isso tem relação com a gente viver em sociedade. É uma teoria que chama teoria dos avós, que é o fato, porque assim, depois que você passa seu período reprodutivo, você já cumpriu seu papel como indivíduo numa espécie. Vocês entendem dessa maneira? Tipo, aí você passou seus genes para frente e você tá obsoleto, digamos assim. Biologicamente você cumpriu o teu papel. Você cumpriu o teu papel. Mas na espécie humana, houve uma seleção para depois que você passa pelo seu processo evolutivo, foi prolongando o período de vida que você tem. Você, eu digo, espécie. E qual que é a principal ideia a respeito disso? Por que foi benéfico para o ser humano indivíduos que já não eram mais sexualmente ativos, já não reproduziam mais, acabar vivendo mais tempo? Porque quando o ser humano passou a viver em sociedade, esses indivíduos mais velhos, os avós, começaram a ter participação na criação da prole dos mais novos. Então, entre uma analogia meio paia, mas é assim, o avô cuida do filho para a mãe trabalhar, sabe? Então, assim, podemos imaginar que grupo de pessoas em que os mais velhos ajudavam na criação dos mais novos tiveram mais sucesso do que grupo de pessoas que os mais velhos morriam e não ajudavam. Entendeu? A taxa de sobrevivência da prole dos filhos foi maior em grupos que os idosos ajudavam. Em que o que faz todo sentido na minha visão, porque, tipo, se você parar para pensar no ponto de vista de cuidar de uma criança, a pessoa que já é avó, ela vai ter mais experiência do que uma mãe de primeira viagem, né? Acho que tem essa questão da experiência, faz sentido, mas só o fato de
de você ter um auxílio a mais. Tem um apoio qualquer. Seja para proteção, seja para dividir responsabilidades. Tipo, quer um exemplo? Hoje em dia, 2023, é difícil ser uma mãe solteira. Imagine, tipo, há milhares de anos atrás. E assim, mas isso só foi válido pra gente porque começamos a viver em sociedades cada vez mais complexas, em que cabia aos idosos a ter um papel na criação dos filhotes, né, dos netos. E em outras espécies isso acabou não rolando. Então, tipo, dentre os primatas, a gente é a espécie que vive mais tempo. Então, a gente já tem essa tendência a viver mais. Porém, a gente começa a ver os problemas do que viver muito está causando na nossa sociedade. E daí que eu queria entrar nessa área mais filosófica de ver com vocês o que vocês acham desse lance da gente tentar prolongar ainda mais a nossa vida. Ah, meu amigo. Mas você tá mexendo com a minha boca pra eu ficar falando mal do capitalismo aqui até o final do episódio. Demorou. Não, claro que tava demorando, né? Não, mas falando sério, eu acho que, tipo, isso não pode nem ser um ponto de debate ainda. Tipo, viver mais, porque a desigualdade social faz com que pessoas morram de diarreia hoje em dia, sabe? Diarreia. Então, eu acho que não cabe nem um pouco esse debate de a gente querer falar assim, é válido pesquisa sabe, para ampliar o tempo de vida do ser humano, ou aqui vamos buscar a imortalidade. Eu acho que nada disso faz sentido numa sociedade ainda onde a gente está tendo problemas, onde pessoas morrem por coisas tão simples assim. Mas, para além disso, dessa questão de fechando o momento Felipe esquerdista, tem um negócio que é o seguinte, cara, eu não acho válido isso. Eu acho que isso é uma coisa prejudicial até para a própria existência da pessoa em si, sabe? Eu acho que... Olha que frase bonita, né? O que torna as coisas especiais? É porque elas têm fim. Não, mas é verdade, cara. Tipo... Aquela analogia das férias, né? As férias só são legais porque elas vão acabar. Porque se todo dia são férias, então o sentido de férias... A palavra férias perde o sentido. E se você fica todo dia em casa, você pode fazer qualquer coisa que você quer, uma hora você vai se enjoar. Sim. A pandemia foi a grande aula nesse aspecto, assim, né? Exatamente. Teve uma galera, assim, que na época, no início de março de 2020, quando começou o isolamento, né? Teve vários amigos meus que se batiam no peitão, porque eu não gosto de sair, não sou antissocial, eu não quero... Nossa, que maravilha poder ficar em casa. Duraram 2, 3 semanas sem reclamar da ausência dos ambientes sociais. Então, tipo assim, tem essa questão do coletivo também, de a gente estar envolvido com outras situações. E assim, as coisas acabam, cara, tudo acaba. Né? O planeta vai acabar, o sol vai acabar, as estrelas acabam, tudo acaba. O ser humano não é tão especial assim para achar que ele vai durar para sempre. Isso. Eu acho que esse que é o ponto. Tipo, a gente não é tão especial dentro de todo o universo para querer durar para sempre. Ou querer durar muito mais. Porque assim, a gente já saiu de uma expectativa de vida de 30 e poucos anos para 100, dependendo do caso, né? Eu acho que agora que até a visão biológica de você se tornar idoso dessa fase final da vida já passou de 60 anos, já tá acho que em 80 anos. Exatamente. Tá quase batendo 80 em alguns lugares do mundo já. E é real, assim, tipo, você vê uma pessoa hoje de 60 anos, o que é triste isso, mas a pessoa tá trabalhando, ela tá ativa ainda, fazendo muita coisa. Que, em compensação, se você vê uma pessoa que tinha 60 anos há 30 anos atrás, era muito diferente, porque provavelmente essa pessoa teve um trampo muito insalubre, trabalhou na roça e tal. Veja as pessoas que... Isso é uma boa comparação. As pessoas que trabalharam no campo e as pessoas que trabalharam, tipo, no emprego de escritório, assim. Elas com a mesma idade. Você vai ver... Dá bastante diferença. É muito diferente, sabe? E, assim, eu tenho
Eu compactuo muito com essa tua visão, mas eu também penso o seguinte: a pesquisa, o desenvolvimento por trás dessa busca, eu acho que ele é muito importante. Você se desenvolve muitas tecnologias, você gera muito conhecimento que podem ser aplicados. Aí que tá, o detalhe é o objetivo final, o intuito, a aplicação disso depois. Vai ser fazer rico viver mais? Ou vai ser dar uma condição de vida melhor para as pessoas nesse final de vida, sabe? Você não sofrer com tantas doenças da velhice, você ter uma condição de vida melhor até chegar ao momento que você vai ir de arrasto para cima. Eu acho que isso aí vai de encontro com com o debate sobre viagem para outros planetas, né? Até que vale a pena tanto a gente tá investindo tudo isso aí só pro Jeff Bezos dar meia horinha de volta no espaço, sabe? Então, assim, longe de mim querer dizer que as pesquisas em astrofísica estão equivocadas, que a gente não devia fazer isso, não devia explorar o universo. Nada a ver. Mas sempre vai ter esse viés, né? Tanto na parte de pesquisa espacial quanto da parte de envelhecimento, né? Você vai ter um favorecimento para certos grupos. E eu acho que é isso que é o maior entrave para esse tipo de coisa. Para esse tipo esse tipo de pesquisa que é tão sensível com relação à bioética. Porque outro exemplo é a questão de clonagem, assim, né? Tipo, a gente pode ter muito desenvolvimento em cima disso, assim, pode trazer muita coisa boa, mas sempre se a gente tem, assim, disponível, quem paga a conta pode ter acesso a esse serviço, eu posso clonar uma pessoa, eu posso viver muito mais tempo, aí que começa a ficar prejudicial, porque aí você tem todo um esforço de um coletivo, né, do meio científico, assim, de pessoas qualificadas para desenvolver alguma coisa em prol do benefício individual. Sim. Aí não faz sentido. E isso é representado em vários conteúdos da cultura pop. Acho que tem, o que eu lembro de ter visto a última vez foi um episódio do Love, Death and Robots que a galera vivia muito lá, usava um soro para viver muito, mas eram os ricos que faziam isso e eles eram proibidos de ter filho também. Tipo, só podia viver muito quem não tivesse filho, porque é um problema. Quanto mais tempo as pessoas viver, mais sobrecarga populacional a gente vai ter no mundo da nossa espécie. O que vai acarretar em diversos problemas. Eu não tô falando que eu sou a favor de que as pessoas morram cedo. Eu tô falando que se investir em pesquisas disso é legal, é bom, vai gerar muito conhecimento, mas pode ter uma consequência cabulosa. A gente já passou dos 7 bilhões de pessoas na Terra, foi no passado, se não me engano, que teve esse marco, deixa eu confirmar. Não, a gente tá quase 7 bilhões faz tempo já que bateu. Eu tô por fora. Tá a caminho dos 8. 8 bilhões, Dos 8. A gente alcançou 8 bilhões ano passado, não era 7. Caralho. Então, é um crescimento exponencial aí de gente na Terra. A gente é a única espécie que está em todos os continentes, espécie de vertebrado, podemos dizer assim, que está em todos os continentes. Acho que a gente pode dizer espécie mesmo, de todo tipo de metazoário aí, de animal, que está em todos os continentes, porque a gente se espalhou por tudo. A gente está lá desde o deserto do Saara até a Groenlândia, lá na Finlândia, no frio do caralho, até o calor do caralho. Então, a gente tá... E isso vai, de certa forma, como é que eu vou dizer? Potencializar esses efeitos de desigualdade social, de distribuição de renda, porque a população vai crescendo, mas não é a população de rico milionário que cresce. A grana fica sempre no mesmo grupinho. Aí o Luiz está querendo dizer que Thanos estava certo em Vingadores, entendeu? Não. Thanos estava certo. É um lance complicado, assim. Mas assim, complexo. falando como indivíduo, eu queria viver mais do que, sei lá, se você vai viver 83 anos. Mas sabe o que é um ponto? É muito fácil você querer viver mais quando você tem 25 anos.
Isso, entendeu? isso é um ponto. Isso é um ponto. Você quer viver mais a tua juventude, você não quer viver mais. Tá ligado? Você Do que viver mais com 90 anos tendo sei lá, algum problema, depois de ter um AVC, aí é foda. Eu ia trazer um exemplo que eu acho que é importante, né, para jogar nesse aspecto de velhice, assim, que é uma discussão que a gente não tem no Brasil. E em alguns momentos, em algumas situações específicas, a gente deveria ter isso um pouco mais consolidado. Recentemente, a mulher do guitarrista do Sepultura, a mulher do Andreas Kisser, acabou falecendo, né? Se eu não me engano, ela estava lutando contra um câncer ou alguma doença muito grave, né? Que debilitou ela no final da vida, assim, e eu vou dizer as últimas semanas, talvez, pelo que o Andreas falou, foram bem difíceis, porque ela não queria continuar vivendo naquelas condições, e no Brasil nós não falamos sobre eutanásia, né? E daí entra nessa questão também sobre o próprio fim da vida, não só sobre o processo de envelhecimento, mas como é que a gente encara o fim da vida, porque tem para muitas pessoas isso é um tabu, né? Falar sobre a morte, falar sobre o morrer, Sim. né? Ou deixar de existir, enfim. E nesses casos, por exemplo, também a gente fala assim: ah, eu quero viver até os 90. Mas e se você tiver um derrame aos 60 e você ficar paralisado, você vai viver 30 anos em cima de uma cama? Talvez essa tua Ou consciência até mude, aquelas entende? outras síndromes, tipo síndrome do Shane, ou a própria ela que vai Sim, Mano, paralisando você o sabe corpo. um bom exemplo? Que é o terceiro episódio de The Last of Us. Que é a história o do Bill, Bill e Frank. o Bill e Frank. Pode crer. Olha, eu acho que era um bom episódio pra gente comentar Olha só. agora aqui. Mas, assim, aviso de spoilers, né? Spoilers Mas- nos próximos 5 minutos, por favor, pula essa parte. Exatamente. Nos próximos minutos do podcast aí vai ter um aviso. O Luciano coloca um aviso aí de spoilers. Mas enfim, o que é a história, né? Sem entrar em muitos detalhes, mas o Frank, ele aparentemente tem alguma doença degenerativa, né? Uhum. E ele decide morrer. Porque ele não queria mais ficar sofrendo, né? Tipo, ele pega e fala pro Bill assim: não, hoje é meu último dia. Aham. E daí tem a reviravolta, que o Bill também decide acabar. Esse é um negócio Aham. muito louco do ponto de vista filosófico, né? Porque, assim, os caras estavam felizes. Eles tinham construído a vida deles, né? Eles casaram, fizeram tudo o que eles queriam, que eles podiam fazer dentro daquele universo. E, pô, o cara chegou num ponto ali que viver tava mais difícil do que não viver. Sim. A ideia de não existir mais era mais agradável do que a ideia de passar um dia a mais naquela condição. Mas E tem muito a questão do outro também, né? Porque daí nesse processo ele via o Bill se desgastando, o Bill Exatamente. trabalhando tipo, dobrado, via ele sofrendo e também, né? Então, uma coisa que é foda e que não tem, se a gente for falar desse assunto, não tem como não tocar, é que a morte, ela é um tabu pro ser humano, pra sociedade inteira, e ela tá muito relacionada com questões religiosas. E em grande parte, sim. inclusive até questões da proibição não sei se dá pra chamar de auto-eutanásia, mas da decisão de pôr um fim na sua vida de maneira indolor, é muitas vezes relacionadas com questões religiosas e não éticas. Sim. Porque na Bíblia diz que não pode se matar. Então, assim, tem alguns países que já tem algumas liberações para eutanásia assistida, eu acho que é o termo, que a pessoa decide terminar, acabar com a sua vida. Você fica estranho falar assim, mas pôr um fim no seu sofrimento, na sua vida, por meio de uma eutanásia num hospital controlado, com dosagens certas, sem sentir Veja, dor. e um exemplo sólido, assim, só cortar você, Luiz, foi o próprio caso do Pelé recentemente, né? Que chegou num estágio que não tinha mais o que fazer do ponto de vista clínico de quimioterapia, de radioterapia, de medicação. E eles optaram por aquele tratamento que eu acho que é paliativo, o termo que eles usam, que é um tratamento feito apenas para diminuir o sofrimento, para que a pessoa consiga ter uma passagem mais tranquila, menos indolor. A gente fala isso numa boa, mas quando a gente fala em eutanásia, as pessoas ficam malucas, entende? A fronteira entre uma e outra não tá tão distante assim, né? E assim, é óbvio que isso abriria um leque de debates, porque daí vão ter aqueles casos da família intervindo
para pacientes que não estão mais conscientes. Não, vamos deixar aí, vamos segurar vivo, O né? que Porque já, a família... de certa forma, ocorre em casos que teoricamente, decretamos morte cerebral, que é a baixa na atividade cerebral, então a família pode decidir desligar os aparelhos. Mas existem poucos, mas existem casos das pessoas voltarem depois de uma teórica morte cerebral. Então, também é uma linha tênue entre eles estão decidindo por uma eutanásia, só porque diminuiu muito a atividade cerebral, mas a gente tem aquelas questões de hierarquias de órgãos em que o cérebro é o manda-chuva, então se ele para de funcionar, teoricamente é ali que está a consciência, né? Então, abre brechas, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, é válida, porque se a pessoa está em plenas faculdades mentais, está ciente da sua decisão, e assim, isso se enquadra para vários outros assuntos, mas sem entrar nesses outros méritos, para não ficar falando de outras coisas que não tem a ver, mas isso é válido para muita coisa. Se a pessoa quer fazer, ela vai fazer, sabe? E se você não tem uma abertura para dar apoio para essa pessoa que quer fazer isso, você não tem controle sobre isso também. Então, se ela quiser, ela vai fazer de um jeito ou de outro. Mas se você tem um meio em que você regulamenta isso, e você consegue fazer a pessoa ter apoio psicológico antes de fazer isso, para ter certeza se ela quer fazer isso ou ela só não está entendendo o que está acontecendo com ela, e tudo mais, você consegue regulamentar e você consegue domar melhor, seja em casos de depressão, como em casos em que a pessoa tem algum problema sério mesmo e não consegue ter uma qualidade de vida no mínimo decente, sabe? Eu faço um paralelo, assim, por exemplo, a eutanásia, óbvio que em proporções totalmente não iguais, mas assim, o paralelo que eu faço, por exemplo, e eu acredito que o Luiz tenha evitado esse termo, é a questão do aborto, né? Se Sim. você entrar conversar com médicos, conversar com pessoas de hospitais, assim, o que eles vão te falar? Aborto acontece no Brasil. Ele acontece, Sim. né? Ele só não é regulamentado, mas ele acontece o tempo inteiro, em várias cidades, em vários lugares do Brasil, em clínicas boas, em clínicas ruins, em hospitais bons, em hospitais ruins. A grande questão é, a gente precisa sentar e discutir isso, e isso é um tema que eu acho que valeria a gente talvez dedicar um episódio para isso, trazendo alguém um pouco mais um pouco mais especialista no assunto, um pouco mais próximo do assunto para falar. Mas assim, são temas, são questões que assim ainda são barreira por conta da questão religiosa, mas elas dizem muito mais respeito a uma questão de saúde pública propriamente dita, é uma questão muito mais de pensar na saúde dos indivíduos do que por uma questão religiosa, né? Sim. E assim, infelizmente, com uma bancada extremamente conservadora e evangélica igual a gente tem, né, nos aspectos de serem mais abraçados com a Bíblia do que com a Constituição, a gente já vai acabar não discutindo isso nunca, se isso não mudar. É uma pessoa que está um pouco presa triste, na né? cama por questões de doença que ela não tem uma condição reversível. E que apesar da cabeça dela do intelecto dela tá funcionando normal, ela não tem controle algum sobre o corpo. E isso para ela é horrível, e ela quer acabar com aquilo. Ela sozinha, se deixar ela trancada num quarto, ela não vai conseguir acabar com a vida dela. Então nem isso ela tem, sabe? E ela não poder ter o apoio para fazer isso da maneira correta, sendo que é uma decisão dela, sabe? É um assunto delicado e complicado. Eu entendo que é foda. Mas... É muito complexo. Para tirar um pouco, não sei se o Felipe quer comentar sobre isso, antes de... Não, eu só ia fazer um ponto que a gente foi de viver para sempre para, tipo, querer morrer. Não, mas escalou muito aí que eu queria chegar. Ou desceu muito rápido, depende da perspectiva, né? A expectativa de vida... Depende de como foi. Depende de desceu como foi 7 palmos. Desceu 7 palmos para baixo. Mas assim, para não ficar tão pesado, a questão é, independente da sua vertente religiosa ou filosófica, é importante que a gente tenha ciência de que envelhecer faz parte da vida,
aquele papão velho lá que envelhecer é bom, que você vai viver a melhor fase da sua vida, cara, não sei se é isso, eu não sou velho. Mas o que eu queria deixar de mensagem é assim, envelhecer é um processo natural, todos os organismos vivos passam, exceto aquela água-viva lazarenta lá. Mas, né, igual eu vi um cara falando, a água-viva pode viver pra sempre, mas pra quê? Sabe, tipo, ela é uma água-viva, tá ligado? Mas é isso que eu acho que é o mais foda, assim, o que mais me pega nessa questão é que, beleza, mas pra que viver pra sempre? Tipo, o que... É só parar pra pensar na vida de qualquer um. O que faz a gente se sentir vivo é ter sem querer ser coach, né? Mas é ter um propósito, sabe? É você fazer alguma coisa. E teu propósito pode ser qualquer coisa. Mas o ponto é esse. A partir do momento que você tem todo o tempo do mundo, nada faz sentido, sabe? Nada tem tanta importância assim. E também tem aquelas pessoas que passam a vida inteira se reprimindo de coisas pra viver mais e daí morre atropelada, né? Então, né, cara, mas, assim, o mundo não é tão justo assim também. Não. Mas a questão é assim, o envelhecimento faz parte da vida. Existem várias coisas que a gente pode fazer ao longo da nossa vida para ter um envelhecimento, digamos, melhor, mais tranquilo. E que a gente, assim, tem questões, até estudos que falam de restrição calórica faz você viver mais, porque é meio que aquele lance, se você usa menos o teu carro, ele vai dar menos problema mecânico, sabe? Tipo, você ter ingestões de poucas doses de caloria ao longo do seu dia, assim, consumir menos calorias, você diminui seu metabolismo e, por consequência, você diminui aqueles metabólitos, aqueles resíduos do processo metabólico que causam danos nas células e tudo mais. Então, assim, alimentação saudável, exercício físico, lógico, não dá para escapar de questões genéticas, tudo isso ajuda as pessoas a viverem mais. Mas mesmo a pessoa que vive seus 125 anos, ela vai morrer. Ela vive 125 anos envelhecendo. Então, envelhecer é um processo natural, todo mundo passa, a gente pode tentar envelhecer melhor e no final todo mundo vai ter um fim na sua vida. E a gente tem aí cada vez mais tempo, né, como a gente falou, do que está aumentando a expectativa de vida aí do ser humano, então a gente tem cada vez mais tempo para se preparar psicologicamente e entender que isso vai acontecer para todo mundo. E daí, após isso aí, você escolhe no que você quer acreditar, para onde você vai, o que você vai fazer, ou se não vai fazer nada, também, você que sabe, vai que você chega no paraíso e também não quer curtir, quer ficar de boa lá e não fazer nada também. Então... Eu acho que a mensagem final desse vídeo pode ser assim: as férias só são legais porque elas acabam. Porque elas acabam. Não, mas assim, desculpa, eu tenho um questionamento muito pertinente que a gente poderia responder rápido cada um. E esse é uma curiosidade que eu tenho, pessoal, assim, porque isso já me passou várias vezes pela cabeça e muda conforme as fases da vida. Como é que vocês se veem daqui 60 anos? Velhos, de verdade, para lá dos 60. Cara, porque assim, eu quando era mais novo, eu não lidava com essa questão da velhice porque eu nunca achei que chegaria tão longe. E hoje, me aproximando dos 30, né, ano que vem eu faço 30. Então assim, eu tô começando a curtir cada vez mais o estar vivo. E particularmente porque assim, eu lido muito, muito bem com a minha juventude, com o início da época da faculdade, assim, toda essa mudança. Mas agora chegando nos 30 que eu tô para terminar o doutorado e vou entrar numa outra fase da minha vida, eu tô com uma expectativa muito legal de ver como que vai ser. E depois os próximos 10 anos, e depois os próximos 10 anos. Então a minha relação com o envelhecer, ela tá muito boa atualmente, assim. E principalmente porque assim, a gente tem figuras velhas muito legais na nossa sociedade, tipo o Gandalf. Você ficar igual o Gandalf velho, meu Deus, cara, que troço sensacional. Sabe o que o Magneto dos X-Men velhão, assim, cara, meu Deus, meu sonho é ficar o Ian McKellen. Mas sabe que se fica velho e fica o Olavo de Carvalho, daí é foda também. Aí, por isso que eu sou a favor da eutanásia, entendeu? Aí a família intervém e acaba, tipo, né, resolve o problema. Nas faculdades mentais completas. Ele não, o cara fala que a Pepsi é adoçada com fetos de meninos, aí você pode intervir, é eutanásia. Tipo, você vai lá e pá. Baixa atividade cerebral. Baixa atividade cerebral. Nossa, cara, eu ia falar um negócio e esqueci, velho. Será que é... Como é que vai ser o vovô Luiz? Como é que vai ser o vovô Luiz? Cara, pelo tanto que eu tô trabalhando ultimamente, eu espero que rico.
Cara, trabalhar não enriquece, lamento lhe informar. Não, mas eu tô trabalhando pra eu ter o capital suficiente pra jogar na Mega Sena, na Mega da Virada todo ano. Ah, tá. Aí ok, aí eu concordo. Entendeu? Mas eu tenho uma técnica que você falou que tava lidando muito bem com o envelhecimento. E, cara, envelhecer assusta todo mundo. Em algum momento da sua Claro. vida você já ficou tipo, putz, eu tô envelhecendo. Mas uma técnica que eu tenho, assim, é pessoal minha, tô tentando patentear. Eu penso assim, cara, daqui a um tempo eu tô com 40 anos. Daí, tipo, isso quando eu tava com 20. Eu falava, mas, cara, olha o tanto que eu já vivi até agora. Eu vou ter que viver minha vida de novo pra chegar lá, tá ligado? Então, E pra é viver muita coisa, tá ligado? E daí pra chegar nos 60 você vai ter que viver mais uma É, vez. e que nem você tá É muito chegando tempo, nos 30. é muito tempo. Cara, quando tiver nos 60 anos, mas você ainda tem que, tipo, como se você estivesse nascendo agora e viver de novo até você chegar nesse ponto. Então, é bastante tempo. E isso me muito louco, tranquiliza. muito bom. Mas assim, cara, eu acredito, o que me dá um pouco de medo é a expectativa de vida tá aumentando, beleza. Mas tem muito, a gente vê que, é o mal do século, câncer. Porque é uma doença que a maioria dos... Cara, todo mundo tem alguém na família que teve câncer. E geralmente são as pessoas... meu avô morreu por consequência de câncer. Meus 2 avós morreram por consequência de câncer. O meu pai tem um problema de câncer na próstata, não é nada sério até então, mas ele tem. Então, assim, eu vejo que pessoas mais velhas estão desenvolvendo câncer. E essas pessoas mais velhas não comiam miojo. Tá ligado? Agora deixa eu quebrar o teu argumento, então. Meu avô, pelo lado da minha mãe, ele fez 84 anos em janeiro. A base de alimentação do meu avô foi salame, queijo e vinho durante a vida inteira dele. Salame, um negócio que é ultraprocessado. Queijo, que é basicamente leite processado, também absurdamente gorduroso. E vinho, que é uma bebida alcoólica. Pera aí que eu vou abrir um bloco de notas e você repete pra mim. Tá bom. Quantas vezes assim, ele come no dia isso aí? E daí agora, assim, nos últimos anos, ele meio que enjoou do salame e passou a comer mortadela. Putz. Então, assim, que é um troço pior. Tá? Então, eu vou, Luiz, beijo. Né? Que viva mais 84. Ô, ele chama Luiz ainda, será que tá? E ele se chama, a cara, correlação ele se chama aqui Luiz. Olha aí, ó. Tá boa. Então, tá com a receita da imortalidade aqui pra você. Então, assim, o cara, e meu avô, e assim, ele, óbvio, tem, é que o Luiz falou, a gente vai chegar numa determinada e vai ter uns problemas. Meu avô já fez cateterismo, meu avô tem uns problemas com estresse, assim, hipertensão e tal. Mas, assim, é um cara que é mais sóbrio e mais são do que nós somos, né? Na minha observação. E isso eu acho muito do caralho. Você tava comentando assim, você tá perto de uma pessoa que já viveu 84 anos, é um troço muito louco, cara. Não é você, tipo, as pessoas. Eu não sou assim, muito crente nessa questão, mas assim, você sente um troço diferente no ar a hora que você tá na presença de um ancião, assim, cara. É um troço muito louco. E assim, eu vejo meu avô nesse sentido, assim. O meu outro avô, que é por parte de pai, ele faleceu um pouco mais jovem, faleceu com 70 e tantos. Mas assim, ele fumou, acredito que desde a época de feto até morrer. Então, assim, tipo, 70 e tantos anos fumando. Então, assim, é muito maluco, assim, você traçar paralelos, assim, de padrões, porque não tem. Você já viu aquele diálogo lá, acho que é no Twitter, que a pessoa fala que tava... que viu, sei lá, a pessoa tava fumando e a outra falou, sabia que fuma mata? Daí o cara fala, minha avó viveu até os 94 anos. A pessoa fala, fumando? Ele fala, não, cuidando da vida dela. Então, Pra mim, essa deveria ser a mensagem final desse episódio. Eu acho que Não, mas não, pera, antes disso aí o Felipe não falou lugar que vai estar velho. Cara, então, isso... Você se vê numa sociedade socialista, numa comunidade... Esse é o sonho, viver no... Cara, meu sonho seria viver num lugar tipo que é aquela cidade lá do Tommy em The Last of Us. Sem infectados, né? De preferência sem infectados nesse universo. Mas falando sério, cara, eu tenho uma visão ainda parecida com a do Raul, assim, de dar uma aflição pensar no futuro, pensar em ficar velho. Só que eu tava percebendo isso esses dias mesmo, que quanto mais o tempo passa, mais eu tô conseguindo pensar só no presente. E isso é uma coisa que parece que uma forma de escapismo, mas é muito legal, cara, porque
Quando você começa a focar, digamos, pensar só no presente, você começa a viver bem as épocas da tua vida, sabe? Então, tipo assim, porra, de novo, sem querer ser coach, mas, porra, essa segunda-feira é muito da hora. Nossa, eu vou lá, vou gravar um episódio, Cara, vai ser foda e segunda-feira tal. é foda, hein, velho? Não, então, não que eu seja assim, né? Mas Uhum. um pouco do pensamento é isso, sabe? Tipo, cada dia tem a sua importância. E não adianta você ficar pensando daqui 60 anos, sendo que você, tipo, digamos assim, você jogar fora a tua juventude por uma velhice lá na frente. Eu E acho sabe, que agora que você falou nisso, sabe um lance, não sei se vocês concordam comigo, mas o medo de envelhecer, falando da minha parte, quando eu me peguei com medo de envelhecer, era muito menos medo de eu ter problemas de velhice, problemas na articulação, ter doenças, e muito mais estar me aproximando do fim da vida. Sabe, tipo, a pessoa não, eu não, assim, eu acho que as pessoas não têm tanto medo do ficar velho. Elas têm tanto medo porque quando elas estiverem velhas, significa que a elas vida vão tá acabando. sofrer. Ah, Não, Que a sabe? vida vai acabar, né? contrário. Tá chegando no fim. Então, mas aí que tá, cara. Tipo, eu acho que a nossa percepção de finitude, o nosso sentimento com relação a essa finitude, ela vai mudando conforme o tempo. Porque é que eu tava falando já hoje, tipo, é difícil você pensar no fim da vida quando você tem 25, né? Você não fez nada, você não tem muita coisa pra viver. Agora, com 80 anos pra frente, já é outra história. Né? Tipo, Sim. a tua. Não que a pessoa com 80 anos quer morrer, mas tipo, a perspectiva que ela tem da vida já é outra, sabe? Eu acho que existe ali um sentimento de, putz, não, eu fiz o que deu, assim, fiz o que eu queria, minha vida foi essa e tal. Mas voltando pro papo, tipo, o ponto que eu queria chegar é que essa ideia de você pensar, tentar viver o presente, sabe? Os momentos que você tem agora, torna o futuro não tão preocupante assim. Porque o tempo passa sem você se dar conta, sabe? Tipo, claro, eu sou muito jovem ainda, eu tenho 25, mas, porra, eu não vi meus 25 anos passar, sabe? E eu tenho quase certeza de que pra chegar nos 60 vai ser assim. De repente eu vou ver, caralho, eu tô com 60 anos. Então essa que é a minha visão, assim, de Caralho, envelhecer. posso parar na porta do estacionamento. Caralho. Cadê minha vaga de idoso? Essa vai ser meu Caralho, eu primeiro não pago questionamento. ônibus mais. Exatamente, assim, imagina que louco, né? Você tá andando de carro, assim, de repente, caralho, agora eu posso parar nessa vaga. Como o universo é lindo, sabe? Cara, assim, eu gosto muito da vibe da Rita Lee, que tá, né, lutando contra um câncer agora, então tomara que se recupere logo, porque é uma mulher fantástica. Tá Tem um comprando tweet, ações da Americanas já. tem um tweet dela bem antigo que ela fala assim, eu lá sou de mulher de fazer backup, se eu perdi tudo, foda-se eu. E assim, cara, se for, mas a vida tá acabando, cara, acabou, foda-se eu. Fazer É o isso quê? aí. Mas é isso aí. Vai fazer o quê? Eu acho que o morrer é muito mais pra quem fica do que quem foi, tá ligado? Isso. Com certeza. Com certeza. Essa é a questão. A gente, E eu acho é que por todo isso mundo que- passa por fases na vida. Eu passei recentemente em que as pessoas velhas da família começam a morrer. Uhum. Desde quando você nasce, tem sempre o mais velho. Chega uma hora que essa geração começa a morrer. E você tem que lidar, tipo, eu tive que lidar com 4, 5 velórios, 2 em cada ano, assim, coisas meio seguidas. E eu percebi, assim, lógico, não que é uma situação fácil pra ninguém, não é pai. Mas eu comecei a perceber isso, que é muito mais, tipo, todo o ritual do velório, de se despedir, é muito mais pra quem tá ficando aceitada que pra quem foi. Exatamente, cara. E eu acho que, inclusive, esse sentimento negativo que a gente tem com relação a envelhecer e estar mais próximo do fim, não é só por, digamos, eu vou acabar, mas a questão é assim, imagina você tá perto de morrer e tua família tá precisando de você. Sim. Isso é foda. Ou isso tipo, é sempre você, quando você coloca outras pessoas na jogada, aí fica muito mais complexo pensar nessa questão. Cara, mas eu acho que chega num ponto em que você pensa que não tem o que... Cara, você vai morrer. E depois que você morrer pra você, assim, dependendo, lógico,
deixando de lado questões religiosas, pensando na questão mais biológica possível. Depois que você morrer, não faz a menor diferença pra você mais qualquer coisa. Exatamente. Sabe? Tipo, eu Você acho que não existe até o mais. momento de você dar aquele último chutinho no balde, assim, o último chutinho aquela última esticadinha na canela, você pode estar com muitas preocupações. Mas logo depois, cara, não tem, tipo, quem ficou pra você não faz diferença mais. Entende? Deve ser pai, você pensa, nossa, eu vou morrer e minha família vai ficar. Mas a hora que rolar, já não faz diferença pra quem morreu, sabe? É bizarro, mas é a visão que eu tenho nessa situação, sabe? Eu acho que quem fica que vai ter que lidar com tudo isso, não quem foi. Sim. Então assim, na lápide do Luiz vai ter lá o nome completo dele, ano de nascimento, ano de morte, e daí entre aspas. A morte é um BO pra quem fica. Ia ser sensacional. Vai estar escrito ema, cada um com seus problemas. Falar, ó, tô indo e vocês que lutem. Vocês que lutem, é boa. Essa, eu acho que eu vou deixar no meu. Essa. Tô vazando, vocês que lutem. Tô vazando, vocês que lutem. Muito bom. Mas é isso aí, terminamos com um clima de velório, né? Nossa. E aproveitando esse clima de velório, um abraço pro Olavo de Carvalho, que tá aí há vários meses sem fumar, sem falar bosta. Parabéns, Olavo. Mano, aí é uma vitória que tem que ser celebrada. Parabéns. O cara tá firme, né, cara? Se alguém entende de morte, esse alguém é o Olavo de Carvalho. Pra não dizer que ele não sabe, pra não dizer que ele não sabe falar sobre nada, sobre morte ele entende. Inclusive, né, tipo, ele tá nessa, né, de que acabou os meus problemas, né? É isso aí. Tá só lá na Pepsizinha, no fetinho. Exatamente. Tomando Pepsi na xícara com feto e tô fumando seu cigarro. E curtindo Beatles, lendo um Adorno lá, né, cara? Só... Fino. Deu até uma emagrecida, pelo que eu ouvi falar, né? Diz que ele tá mais levinho. Tá bom de cota de piada. Ele tá só cor e osso, né, cara? Tá curioso. Isso se o couro não foi embora ainda. Isso o couro não foi embora. Mas é isso, gente. Acho que foi mais um episódio de filosofia do que de biologia. Mas foi bom, cara. Nossa, eu gostei muito desse episódio. Muito bom esse episódio, cara. Foi questões reflexivas aí. E a gente vai regravar esse episódio daqui a 53 anos. Vamos colocar ele numa cápsula. Daí, tipo assim, daqui 50 anos a gente faz um review desse episódio. O Luiz falou que não gosta de review e remake no começo do episódio. Um revival. Daqui 50 anos a gente vai, tipo, um react do episódio mais velho. A gente vai ter que, acho que, guardar num pendrive, mas eu tenho medo de daqui a 50 e poucos anos não ter onde ligar o pendrive igual o CD, não sabe? ter porta USB, né? Tem isso também. É uma possibilidade. Vai ter que ficar esperto com isso aí, mas é isso. Agradeço quem ficou aí até agora. Ó, um beijo pra todo mundo, que todo mundo aí possa envelhecer com saúde. Ou não, se não quiser. Você tem essa escolha sua. Eu quero envelhecer com saúde, mas não tô me mexendo pra isso. Você ainda é jovem, entendeu? Você não entrou na etapa de envelhecer. Depois dos 30 você pensa nisso. Olha lá, Raul. Então, eu fiz uma bateria de exames recentemente e as notícias não são boas. Eu preciso começar a me cuidar antes dos 30, senão eu não vou chegar nos 30. Mas tá feia a coisa. Se cuidem antes dos 30. Vai ter que tomar um suco detox. Quem faz exame. Isso é verdade. Eu não tinha nada até ontem. Hoje que eu tô com um monte de coisa. Pois é. Mas é isso aí. Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Tchau. Beijo.